E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 5 e 6 de Atos dos Apóstolos. Queridos, amados, hoje a gente está fazendo 129 dias desde que a gente começou o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Nossa, meus irmãos, é motivo de muita felicidade estar aqui lendo há 129 dias seguidos. Sabe, assim, como eu já disse antes, eu achava que talvez eu não conseguisse. Se eu não conseguisse, eu ia tentar colocar alguém para continuar aqui em meu lugar. Mas até hoje, apesar de ter sido bem sofrido aí alguns dias, acordar aí de madrugada, fazer vídeo até 2 horas da manhã, acordar 4 horas da manhã para poder fazer alguma coisa, foi muito bom, foi muito prazeroso, tá bom? E hoje aqui a gente está fazendo 129 dias, tá certo? Já foi mais de um terço já foi mais de um terço aí da Bíblia e a gente vai continuar lendo, tá bom? Até o final. Se você já participa conosco desde o início aí, ou sei lá, desde quando você participou com a gente, eu glorifico muito ao Senhor por sua vida. Continue firme no propósito, em conhecer mais o Senhor. Mas se você não participa ainda e quer participar junto conosco, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Aí assim, quando eu enviar o vídeo, às 6 horas aí do dia, você vai receber a notificação, vai receber o vídeo, né? E você vai ler junto com a gente, tá bom? Aí você clica lá e lê junto com a gente, tá bom? É isso daí. Então, que Deus abençoe sua vida, abençoe a minha vida também, tá bom? Compartilha aí para quem quer participar também no plano de leitura desse e dê seu like, dê seu joinha, porque assim você ajuda a propagar mais o projeto, tá bom? Então a gente vai orar para a gente dar início ao nosso plano de leitura, ao nosso plano de leitura diária de hoje, tá bom? Então vamos lá. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, o Senhor continue abençoando, na graça e alegria, e em nome de Jesus, Senhor, que a leitura venha ser uma bênção, que todo mundo venha entender direitinho, que todo mundo venha guardar no coração. Em nome de Jesus, Senhor, que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 5 de Atos tem um título assim: Ananias e Safira, versículo 1 do capítulo 5. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levaram você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 12, que tem um título assim: os apóstolos realizam muitas curas. Versículo 12 do capítulo 5. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro
cobrisse alguns deles, enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 17, que tem o título assim: Os apóstolos enfrentam oposição. Versículo 17. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram e reuniram um conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais: Israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se ajuntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 42, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Agora a gente vai para o capítulo 6, que tem o título assim: 7 homens são escolhidos para servir. Versículo 1 do capítulo 6. À medida que o número de discípulos crescia, surgiu um murmúrio de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas
estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timor, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 8, que tem um título assim: Estevão é preso. Versículo 8 do capítulo 6. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Sicília e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 15 do capítulo 7 a nossa leitura diária de hoje. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, e que em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado para a glória dele, que você venha fazer a vontade dele e que, enfim, que a vontade dele venha ser feita em sua vida, tá bom? É isso daí, que a gente venha se ver amanhã, se assim ele permitir, e vai dar certo em nome de Jesus. Continue perseverante, tá bom? Tchau, valeu e a paz do Senhor.